Queridos, nesta manhã, eu gostaria de falar com os amados sobre as misericórdias de Deus, as misericórdias do Senhor. A misericórdia, ela é fruto do amor. Amor, natureza de Deus. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Também quando nós olhamos para Romanos 5, 8, diz que Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus, Ele é manifestado através da sua graça e da sua misericórdia. Isaías 53, 5 a 6. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Graça e misericórdia. Aprendemos que misericórdia é Deus retendo a sua mão para não dar aquilo que merecemos. Em Isaías capítulo 30, versículo 15 e o versículo 18. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. O 18. Por isso, o Senhor espera, Ele é longânimo, para ter misericórdia de vós, e se detém, para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Então Ele se detém, Ele aguarda, Ele é Deus de misericórdias. Amém? Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Salmos 103, vamos ler. Salmo 103, a partir do versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, assaz benigno. O 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Amém? Ele é misericordioso para com você, para conosco. Aleluia. Você se lembra da misericórdia de Deus por você? Onde você estava? Quem você era? Onde você está? Quem hoje você é? Você se lembra de onde Ele te tirou?
Não podemos esquecer disto. Só vai entender de misericórdia quem um dia precisou dela. E eu queria falar mais um pouco sobre os desdobramentos da misericórdia de Deus. Misericórdia, o que é? É compaixão. Ele nos olhou, Ele olhou para você e viu a miséria que você estava e teve compaixão de você. Mateus capítulo 9, versículo 36. É tão interessante esse versículo. Mateus 9,36 diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vendo ele as multidões, compadeceu delas. Quando o Senhor, Ele olhou para nós, em Romanos fala um pouco do nosso passado, Romanos capítulo 3, só ouça, a partir do 9, diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esta era a nossa condição. E tem mais um versículo que relata bem isto. Efésios capítulo 2 diz assim: e Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Deus sendo rico em misericórdia. Nós estamos hoje aqui por causa das misericórdias do Senhor. Por causa das misericórdias do Senhor. Mateus capítulo 9, 36, que nós acabamos de ler, tem alguns detalhes neste versículo. Vendo ele as multidões. Então Jesus, ele estava caminhando e ele para. E ele começa a olhar. Ele começa a observar. E ele dá atenção. Ele se compadeceu, porque ele parou. Ele olhou,
ele observou para poder agir. Agitado não tem como nós exercermos a misericórdia. É necessário pararmos. É necessário darmos atenção. É necessário observarmos, olharmos. E Jesus fazia isto. Jesus, ele sempre serviu com bondade e misericórdia. Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Certa vez eu estava com um irmão num açougue, e ali a gente estava conversando e muita gente comprando carne, mas este irmão estava observando. E lá na frente, na fila do caixa do açougue, uma senhorinha idosa, de coque, cabelo branquinho, as vestes muito simples, pediu ao açougueiro: coloca aí. E ele colocou. E quando ele pesou, ela olhou as moedinhas e falou assim: você tira um pouquinho? E o açougueiro começou a tirar a carne. E não estava sobrando nada. Mas esse discípulo, a qual eu estava com ele, ele fez assim para o açougueiro, não falou nada, para não constrangê-la, o açougue estava cheio, e ele fez assim: o que você tirou, volta. Isso é exercer misericórdia. Estávamos parados, mas ele estava atento. E exerceu misericórdia. O que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Outra vez, aprendi muito com esse irmão. Outra vez estava na padaria e a mesma coisa. Estávamos lá conversando, edificando um ao outro, e ali apareceu uma moça, até jovem, mas com uns 3 meninos agarrados nela. E ela chegou apressada, pegou um saco plástico e foi enchendo de pão. Mas chegou na hora do caixa. O dinheiro que ela estava na mão não dava para ela pagar. E novamente, esse irmão, Deus usou ele. E ele fez assim para a caixa: eu vou pagar. Exerceu misericórdia, porque estava parado, estava observando e agiu. Compartilhei isto com um irmão e ele me compartilhou algumas coisas muito legais. E eu queria também contar, porque eu creio que vale a pena. Porque isso geralmente acontece conosco. E nós temos a oportunidade de exercer a misericórdia. Ele fala que certa vez ele estava saindo de um supermercado e ele viu algumas pessoas ali, uma dona já mirou ele, ele correu assim, entrou no carro dele. E ela falou: senhor, você podia me dar um pão? Ele falou: tá. Ligou o carro e falou assim: depois eu volto com o pão. E ó. E ele disse que foi. Parou no sinal. Deus falou assim com ele: você falou que vai voltar. Você falou que vai voltar. E ele voltou. Passou na padaria, comprou o pão, chegou lá. Tinha os colegas dela, mendigos, sentados. E ele parou o carro, abriu o vidro, chamou ela e deu o pacote de pão. Ela foi, pegou, virou para trás e falou assim: eu não disse que ele ia voltar? Deus falou com ele e falou com ela. Isso é exercer misericórdia. É necessário parar, é necessário observar,
para exercermos misericórdia. Uma mulher vendendo pano de prato, vendendo, não estava pedindo, mas ninguém parava, ninguém dava atenção, ninguém comprava. E essa mulher falou com ele assim, quando ele se aproximou, um irmão se aproximou dela e falou: o que está acontecendo? Eu estou vendendo os panos de prato, você não quer comprar? Aqui eu sou invisível, ninguém me vê. Por mais que a rua está movimentada, mas ninguém me vê. Jesus não era assim. Jesus, ele parava. Jesus observava. Jesus dava atenção. Nós precisamos fazer o mesmo. Nós precisamos ser semelhantes a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala sua boca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era um mendigo, Bartimeu, mas ele clamava. E Jesus parou e deu atenção e curou. Lembra quando nós clamamos? Quando nós achávamos que não tinha solução mais para nós? E clamamos a Ele e Ele trouxe solução? Ele nos tirou daquela aflição? Isso é misericórdia. Amém? Quando paramos no sinal também, e vem alguém nos pedindo, e damos atenção, tratamos aquela pessoa como uma pessoa digna, isso é exercer misericórdia. Porque nós éramos assim também. Eu queria ler rapidamente alguns versículos que nos ajuda a estar refletindo mais sobre isto. Provérbios 21, 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. 28, 27 de Provérbios. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. 14. – 21 e o 31 também. O que despreza o seu vizinho, peca, mas o que se compadece, olha a misericórdia aí. Mas o que se compadece dos pobres é feliz. Versículo 31. O que oprime ao pobre, insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Misericórdia é compaixão, é se compadecer. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Quem tem compaixão do pobre, ao Senhor empresta, e Ele lhe paga o seu benefício. Salmos 41, a partir do versículo 1 ao 3. Bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Legal, né?
o próprio Senhor afofa a cama no leito da enfermidade. É uma palavra que eu sempre dou aos irmãos quando estão enfermos, já prestes a morrer. E eu falo com eles: olha, o Senhor está aqui com você. Ele afofa a sua cama. Ele está aqui juntinho de você. E sabe por que eu vim aqui hoje? Porque é a oportunidade que eu tenho de ver Jesus. Quando? Quando eu estava enfermo e fostes me ver. Quando eu estava preso e me visitastes. Quando eu estava nu e me vestistes. Quando eu estava com fome e me destes de comer. Então, são oportunidades que Deus nos dá para exercermos misericórdia. A misericórdia é viva. A misericórdia, ela nos conduz. Quando você faz de alguém alvo das suas orações, isso é exercer misericórdia. A misericórdia, ela se move. Já viu quando acontecem as tragédias? Como aconteceu aqui em Brumadinho? E eu sei que vários irmãos aqui estavam lá. Ano passado, a tragédia no Rio Grande do Sul. E como houve um mover, a misericórdia, ela é viva, move, ela nos conduz. Por isso que quando às vezes você ouve falar sobre missões, a gente ouve e o coraçãozinho fica tranquilo. Mas quando você vê, quando os irmãos passam aqui o vídeo, seu coração já começa a disparar um pouquinho. Imagina para aqueles que vão lá, estão lá pela primeira vez, como vários jovens daqui fizeram. Porque todos os vídeos deles que eu vi, eles estão chorando. Eles lá do Rio de Janeiro, do Paraná, de Belo Horizonte, por aí vai. Porque é diferente. Você olha e fala assim: eu sou rico, eu tenho tudo. Eu sou rico, eu tenho tudo. Certa vez um irmão estava precisando de um berço, conhecido meu. E tinha um outro que tinha um berço lá, que ele tinha até feito de... colocou as galinhas dele lá e cercou com o próprio berço. E a gente estava naquele tempo de dificuldade. E esse irmão chegou e falou assim: ô querido, eu tenho esse berço ali no quintal. Se você quiser, ele está bom. É só a gente limpar ele, mas serve para o seu neném. E esse outro irmão virou e falou assim: o quê? Você tem coragem de falar isso comigo? Eu colocar o meu filho num berço que está servindo de galinheiro? Esse irmão era bem colérico, hoje é pastor denominacional. E esse outro falou assim: pois bem, rapaz, o nosso Senhor, Ele não teve um berço assim. O nosso Senhor, Ele não teve um berço desse que o seu filho pode ter. O dele foi num curral, num coxo. Não tinha um macaquinho que muitos de nós ganhamos, né, para colocar os filhos. Eu não comprei, eu ganhei. Ele tinha panos que o enrolava. E ali aquele irmão começou a chorar, pediu perdão e aceitou o berço. A misericórdia, ela
se antecipa. Porque você para com o próximo, você se aproxima e você olha para ele, naquele estado que ele está, e você consegue ver o final. E aí você age com misericórdia. Estava caminhando com um irmão aqui entre nós, e tinha um outro que estava sendo dominado pela bebida, pelo vício da bebida alcoólica. E ele não tinha mais controle, não trabalhava, não deixava a família dormir, driblava os irmãos. Mas teve um que desde o primeiro dia continuou indo atrás, ia atrás. E às vezes o irmão que estava com essa dificuldade dava um perdido nele, marcava, não cumpria, e esse irmão começou a ir sem falar. E às vezes a porta não abria, às vezes recebia algumas agressões verbalmente, e ele continuou exercendo misericórdia, até esse irmão ser liberto. Isso é exercer misericórdia. Ela se antecipa, porque ele sabia que se deixasse, se largasse, o final daquela vida, daquela família, já estava decretado. Os anjos, quando Ló estava em Sodoma e Gomorra, eles usaram de misericórdia, pegaram eles e tiraram. Foi isso que esse irmão fez. Pegou e tirou daquele cárcere que aquele irmão estava. E Provérbios capítulo 19, novamente, eu estava lendo esse versículo e lembrei desse irmão entre nós. Quando ele fez isso para com esse irmão que estava no vício. Provérbios 19, 11 e o 22 também. A discrição do homem o torna longânimo, misericordioso. E sua glória é perdoar as injúrias. E esse irmão, quando estava exercendo a misericórdia sobre este outro que estava dominado pela bebida, ele recebia injúrias, mas aquilo não o atingia. O 22, parte A do versículo. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. Misericórdia também é perdão. Jesus, quando um irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? 7 vezes? Não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7. Olha a misericórdia aí. Queria ler, junto com os irmãos, Salmos 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere. Coloca seu nome agora no lugar de Israel. Espere
Flávio, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. É Ele quem redime o Flávio de todas as suas iniquidades. Por quê? Aquele versículo bem conhecido, Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lembrarmos das misericórdias do Senhor por nós nos mantém na humildade, nos mantém no lugar onde nós precisamos estar. C.S. Lewis uma vez disse que o perdão não é um exercício da justiça, mas sim da misericórdia. Perdão é misericórdia. Perdão é um presente que eu dou, mas quem recebe sou eu. José e os seus maus irmãos. Como que José foi maltratado? Como que José sofreu? José do Egito. Como que ele sofreu? Mas Deus o exaltou. José era para ser um homem cheio de traumas, cheio de mágoas, cheio de vontade de vingança. Mas quando José reconhece os seus irmãos, o que José faz? José se dá a conhecer. José ministra sobre o coração deles, porque José fala assim: olha, não vos entristeças o coração de vocês, porque Deus fez isto para que haja a continuidade da vida, naquele contexto ali de fome. E José abraça os seus irmãos, e José chora e beija os seus irmãos. José perdoa. E antes um pouquinho, quando José tem uma esposa e tem filhos, ele coloca o nome dos filhos dele de Manassés e Efraim. Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me prosperou. E José exerce misericórdia sobre os seus irmãos. José perdoa. Para perdoar é necessário humildade e disposição. Você, nós, estamos dispostos a isto? Mateus 18. Mateus 18. Versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, aquele que devia se humilhou
Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, compaixão, misericórdia, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo também se humilha, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Verdugos são os carrascos, que chicoteia. Quando não perdoamos, existem verdugos espirituais que chicoteiam a nossa alma. E você perde a paz. Você fica sem lugar por causa da falta de perdão. E os verdugos espirituais continuam chicotando você. (35) Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Perdão é misericórdia. Jesus com Pedro, imagine a cena: eu dou a minha vida por ti, e depois nega uma, nega duas, nega 3 vezes, e não tem mais contato com Jesus. Jesus é julgado, Jesus vai para a cruz, e Jesus morre. Pedro não tem mais contato com Jesus. Quando o galo canta, Pedro lembra da palavra de Jesus e chora amargamente. Mas quando Jesus ressuscita, Jesus fala para os anjos, fala para elas: e Pedro, exerce misericórdia, cria-se uma ponte, inicia-se um diálogo, dando a oportunidade a Pedro de arrependimento. Tu me amas? E ainda o coloca num lugar de destaque. Eu confio. Devolve o lugar a Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus exerce misericórdia para com Pedro. Misericórdia não é ser permissivo ou tolerante com o pecado, com aquilo que ofende a Deus. Isso não é misericórdia. Misericórdia não é aceitar tudo, deixar de praticar juízo e justiça. Vamos ler Êxodo 34. Êxodo 34, versículos 6 e 7.
E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Misericórdia não é inocentar o culpado. Não é ser permissivo para com o pecado. O pai corrige o filho. O pai ama o filho. Mas o pai exerce misericórdia, corrigindo e perdoando. Perdoando e corrigindo. Mas corrige e exerce misericórdia. A correção é misericórdia. A misericórdia diz: vai e não peques mais. Jesus falava assim: vai e não peques mais. Tiago 2,13. Olha só. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Por quê? Por que a misericórdia triunfa sobre o juízo? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Novamente queria ler o Salmo 103 para destacar uma palavrinha em relação à misericórdia. Salmo 103. Olha só. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. O versículo 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Versículo 17 e 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. É para os que o temem. É para os que se humilham. É para os que se arrependem. E a gente começa a perceber, quando a gente está meditando na palavra, por exemplo, Acabe foi um dos piores reis de Israel. O homem era mau, se vendeu, deixava sua mulher o instigá-lo. E ele botou os olhos na vinha de um homem, o rei. E ficou triste, magoado, porque aquele homem não queria vender a vinha para ele. E a mulher fez um plano
uma mentira e matou aquele homem, né? Nabote, acho que é isso, Nabote. E aí, ele se alegra, mas Deus manda Elias lá, o profeta, e traz uma sentença sobre ele. E o que ele faz? O que esse rei mau Acabe faz? Ele se humilha. Ele se humilha. Ele rasga suas vestes. Ele joga cinza por cima de si. E ele clama a Deus. E Deus tem misericórdia dele. Sabe por quê? Porque ele se humilhou. Então a misericórdia, ela não é conivente com o pecado, com o erro. Não é isso que estamos falando. Misericórdia também é salvação. Quando pregamos o Evangelho, Deus nos usa para livrar aquela vida que estava indo para o caminho da morte eterna. Lembro aqui do seu Davi, lá de Santarém, a qual Zé deu testemunho para nós. Que nos acréscimos da vida dele, nos minutos finais, ele se entrega ao Senhor. Eles pegam ele na cadeira de roda e o afunda naquele rio, o batizando. E depois, pouco tempo, o Senhor recolhe seu Davi. Sabe o que é isso? Misericórdia. Misericórdia. O que seu Davi fez antes? Foi mal? Foi ruim? Deus agiu de misericórdia para com seu Davi. Amém? Para fazermos discípulos, é necessário exercermos misericórdia. É necessário termos compaixão, imitando a Jesus. Olhar com os olhos de Jesus. Não desistirmos facilmente das pessoas. Isso nós vemos em Marcos capítulo 10, versículo 21, quando fala do jovem rico, e ele tem uma conversa com Jesus. E o versículo 21 diz assim: e Jesus, fitando-o, o amou, e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Jesus, amando, exercendo misericórdia, falou a verdade com ele. Pregou para ele o evangelho do reino. É necessário, querido, você sair do volante e sentar ao meu lado e eu passar a conduzir a sua vida. Eu preciso estar no volante. Mas Jesus fez isto amando. Não foi frio, seco, não foi indiferente, não foi de qualquer jeito, mas amando. Judas, versículo 20 e 23 ao 23, diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor,
detestando até a roupa contaminada pela carne. Somente um é bom. Eu estava lendo um livro pequenininho do Mário Fagundes, As 5 Práticas, né? E ele diz assim: não existem inocentes, todos são culpados, mas a misericórdia do Senhor é quem nos torna inocentes. Jesus disse: misericórdia quero, e não holocaustos. Amados, há 2 maneiras de desviarmos da verdade. Uma é pelo legalismo. Dá o didaquê de Jesus sem o querigma. Dá o mandamento sem estimular a fé. Às vezes considerar nossas preferências do que a palavra de Deus. Às vezes considerar doutrinas que não procedem de Jesus. Os fariseus faziam isso. Eles anulavam, quando a palavra do Senhor fala que os filhos devem honrar pai e mãe. E aí eles falavam que não, que tudo que era herança dos filhos para os pais, eles tinham que pegar e dar para a casa de Deus. E isso anulava o que Jesus falou. Legalismo é considerar leis humanas em detrimento da palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor diz para você corrigir o seu filho com vara, e você não faz isso porque você diz assim: não, a ciência, os traumas. Então, é desvio da verdade pelo legalismo, pela religiosidade. E o outro ponto, libertinagem. É considerar só a fé, é valorizar só a fé em detrimento da obediência. Não precisa obedecer, eu tenho fé. Mas fé e obediência andam juntas. Eu creio, crê? Sim. Então nasça de novo. Quem crer e for batizado, será salvo. É ser um pouco místico, sabe? Ficar com uns negócios que Deus falou, mas vai contra a palavra? Então Deus não falou, porque Ele vela pela palavra dEle. Então, 2 maneiras de desviar da verdade: legalismo e libertinagem. Tomemos cuidado, amém? Porque Jesus falou assim: misericórdia quero, e não holocausto. Nos coloquemos no lugar daqueles que nós cooperamos com eles. Precisamos ser flexíveis, não frouxos. Sermos firmes, não severos. Sermos servos, não subservientes. Exercermos a misericórdia. Filipenses 2, de 1-4, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Colossenses 3. Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, amável disposição de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Isso nos protege. Amém? Qual a sua resposta? Qual a nossa resposta diante do que ouvimos e estamos ouvindo nesta manhã? Essa tem que ser a nossa resposta. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Ele espera de nós. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Ele não espera isso de nós. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Precisamos confessar e deixar para alcançarmos, para não perdermos a misericórdia. Lucas 6, 32, 35. Se amais os que vos amam, qual a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Mateus 23, 23 fala assim, Jesus certa vez falou para os fariseus, não negligencieis a misericórdia. Então, vamos estar atentos em relação à misericórdia. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E Mateus, capítulo 5, versículo 7.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Novamente, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém? Aleluia, glória a Deus. Pai Celeste, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que nos ajude a sermos semelhantes a Jesus em tudo. Pai, que nós venhamos ser cada dia mais e mais misericordiosos. E fazer isto como a Tua palavra diz, com alegria. Este é o princípio. Exercer misericórdia com alegria. Não por tristeza ou constrangimento, mas por revelação do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos ricos em boas obras. Não permita que nós venhamos ficar infrutíferos, em nome de Jesus. Pai querido, que nós venhamos continuar prosseguindo no caminho, buscando o alvo que é Jesus, e prosseguindo, tendo compaixão, perdoando, proclamando o Evangelho do Reino, com amor, com graça, com misericórdia, com poder, ó Pai. E que o Senhor, cada dia mais e mais, se revele a nós. Te amamos e aguardamos a vinda do Senhor. Bendito é o Teu nome. Santo é Jesus. Amém.